ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês gostaram do meu react que eu fiz ao vídeo do Antônio Miranda e pediram para eu fazer mais reacts aqui no canal, eu estarei reagindo agora ao vídeo do canal Cortes Estranha História. Do canal Estranha História, esse corte, né? Que é o canal do Henrique Caldeira. E ele está respondendo aos seus inscritos acerca de se o Deus de Israel era Baal. Temos isso de fato evidenciado na literatura acadêmica. Como que é esta relação entre Yahweh e Baal? Bom, vocês já conhecem um pouco do conteúdo que nós trabalhamos aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia com referências bibliográficas. Então, vamos reagir aí ao Henrique Caldeira, né? A sua resposta. Eu estarei também fazendo alguns comentários. Vamos lá então, play, vamos embora. Robinson Bob Sobreira mandou também uma contribuição aqui, falou assim: subdeus de Israel sempre foi Baal, de Abraão a Natã. Eu acho que é Abraão a Natã, né? De Abraão a Natã, ao profeta dos tempos de Davi, o Deus de Israel sempre foi Baal? É essa a ideia? Se for essa ideia, é uma ideia que eu não conheço ninguém que defenda isso, né? Na verdade, o próprio nome Israel aponta para El, se você for buscar alguma figura no panteão cananeu, né? Que poderia servir de protótipo para o imaginário do Deus de Israel. Um deles seria um candidato óbvio, seria El. Lembrando, galera, que, só interrompendo aqui o Henrique, só por um instante, o Deus de Israel Norte e Israel Sul, né? Então, Israel Norte, de acordo com o que nós temos da evidência material, né? As estelas, por exemplo, estela de Mecha e algumas outras evidências, era Yud-Heh-Vav-Heh, o Deus de Israel Norte, e com a sua consorte Asherá. Né? É isso que nós temos evidenciado, né? O Deus da dinastia Onrida, então de Onri, de Acabe, era o Yud-Heh-Vav-Heh, ou formalmente também chamado de Yahweh ou Javé. E nós vamos até falar um pouco aqui também desta apropriação, né? Os poderes, né, as performances, a poesia, as descrições que envolvem Javé são pertencentes a quais deuses, né? É difícil você encontrar uma característica única e própria de Javé. Nós vamos comentar isso mais à frente. E depois também a gente evidencia que este Javé, com a sua consorte Asherá, também é o Deus da dinastia judaíta, o Deus do Sul. Tem um excelente livro chamado A Origem de Javé, o livro de Thomas Homer. E também tem um outro livro que eu vou comentar também mais à frente aqui. Vamos lá. De fato, a gente encontra vários paralelos, né? Tem um livro muito interessante, que é esse livro aqui, que tem uma versão, saiu essa versão aqui, essa tradução em português, do Mark Smith, né? Mark S. Smith, um dos maiores especialistas do mundo no tema. Ele tem essa obra que saiu em português e tem várias outras obras, inclusive Ciclo de Baal, volume 1 e volume 2, só que não tem em português. No volume 2, especificamente, Mark S. Smith irá traçar vários paralelos, fazer demonstrações, né? Também tem um livro muito bom que ele escreveu em conjunto com Michael D. Coogan, tá? Que é Stories from Ancient Canaan, histórias da antiga Canaã. Vale a pena também. Ali você também encontrará diversos paralelos entre o Deus Yahweh, Javé, e o Deus Baal. E ainda tem mais referências bibliográficas. Vamos continuar ouvindo o Henrique aqui. A história primitiva de Deus, Yahvé e outras divindades no antigo Israel. E tem um capítulo específico sobre os paralelos de Yahvé com El, e um capítulo específico sobre os paralelos de Yahvé com Baal, um capítulo específico de comparativo de Yahvé com divindades solares, como Shamash, por exemplo.
Divindades Solares tem um livro de J. Glenn Taylor, Yahweh and the Sun. Leia este livro, tá? O livro é excelente, infelizmente também não tem em português, ele tem em inglês, mas você encontra facilmente para adquirir na internet. Esse é um livro só com os paralelos solares, né, dos atributos solares de Javé, que na verdade todos os atributos pertenciam aos antigos deuses cananeus. Tudo isso foi absorvido, né, para Javé, Yahweh. Vamos continuar ouvindo Henrique. Um comparativo de Javé com atributos tradicionalmente femininos, por exemplo, de Asherá ou outras deusas. Então, assim, o que hoje é mais... Desculpa interromper o Henrique de novo, lembrei de outro livro aqui, que você tem que ter, já que ele falou aqui dos atributos femininos, que estão nesse livro. Esse livro é muito bom, tá? Ele é um compiladão, né, de Mark S. Smith acerca de várias coisas. Não é uma obra definitiva, porque ele mesmo tem várias obras individuais que falam sobre cada questão, artigos científicos publicados. Mas é Yahweh, o título em inglês, né? Yahweh, os deuses e deusas de Canaã, aonde o autor... os livrinhos vão aparecendo aqui, né? A edição vai aparecer a capa dos livros aqui, onde o autor vai trabalhar cada um desses paralelos com os deuses mais importantes, né? Porque são 70 filhos, né, de El e Asherá, incluindo Baal, que é um dos filhos de El, também no panteão cananeu. Então, o autor ele vai traçar o paralelo com os deuses mais importantes, as divindades mais importantes do panteão cananeu. Consensual em termos de como que o imaginário do Deus que a gente vê na Bíblia foi consolidado, no sentido de como que as pessoas imaginaram esse Deus. Eu não estou falando aqui sobre o Deus em si, são coisas separadas. Se Deus existe ou não existe, se ele é de uma forma ou de outra, isso é uma outra pergunta para a teologia e para a discussão de fé. O que eu estou falando é, historicamente, a gente sempre pensa nos deuses de uma certa forma. Fala Deus é pai, eu falei na live passada sobre isso, né? Pensa em Deus como um rei, como Deus como um pai. São coisas, um ferramental imaginário humano que a gente usa para se relacionar com o sagrado, o divino ou coisas desse tipo. E o imaginário que a gente encontra na Bíblia sobre Deus, ele parece depender, né, parece ter uma relação direta com o panteão cananeu e outras tradições também, né? O próprio Yahvé mesmo parece ser uma figura externa ao panteão cananeu. A gente não encontra nenhum Yahvé, por exemplo, nos textos de Ugarit, nem na Mesopotâmia. Isso é verdade. Na lista de deuses de Ugarit, nós não encontramos o Javé, não encontramos o Yahvé. A melhor obra, na minha opinião, a melhor obra é a obra de Daniel Flaming, que vai aparecer aqui para você também, Yahweh Before Israel, que ele vai tratar da origem desse Deus Javé a partir dos chassos, a inscrição de Soleb e Amara Oeste. Para mim, é a melhor obra escrita sobre a origem de Javé, que na verdade esse nome, né, que a gente chama de Javé, mas que na sua origem é Iavá. Inclusive isso também está demonstrado no livro do Sabino, que foi muito bem escrito acerca do tetragrama. Então a origem é Iavá. Daniel Flame mostra isso com evidência arqueológica, exegética, histórica. Mostra que na verdade isso começa com essas tribos nômades das estepes ali do deserto, né? Entre a parte sul ali, né, do território judaíta e os territórios das estepes ali, o território árabe. Então, esse Deus surge dessas tribos árabes. É dali que tudo começa, destes nômades, destes andarilhos do deserto. E nós temos evidência arqueológica, histórica, temos cultura material que aponta diretamente para isso. Não é um apontamento indireto, é um apontamento direto, porque nós temos evidências arqueológicas disso, que é a inscrição de Soleb e a inscrição de Amara Oeste. Então, Yahweh Before, né, antes de Israel. Esse livro é excelente, você tem que ler e é fato. Yahweh não aparece na lista de deuses ugaríticos, então, e ele está, esse nome Yahweh, que é Yavá em um primeiro momento, que depois vai gerar os sufixos teofóricos, Iá e por aí vai, está vinculado a essas tribos nômades, começando pelos chassos. E a própria Bíblia hebraica, no livro de Juízes e outros versículos, vai trazer essa demonstração, nós já fizemos vídeos aqui, que dessa origem edomita, dessa origem árabe,
dos lados do Monte Seir, dos lados de Edom. Tudo isso vai estar demonstrado formalmente na própria Bíblia hebraica, porque é oriundo dessas tribos nômades guerreiras até. Então parece que era esse Deus Yahvé, era um Deus da tempestade, que foi um Deus guerreiro, né? Que recebeu, o imaginário era esse, e ele foi recebendo, de certa forma, absorvendo atributos tradicionais que eram atribuídos antes a outros deuses, como o Baal, né, que cavalga as nuvens, né, o Senhor das Tempestades, a sua relação com Asherá, que pode remeter tanto a El quanto a Baal, e por aí vai. Então, assim, a ideia de que o Deus de Israel seja Baal. Lembrando, desculpe interromper o Henrique aqui mais uma vez, lembrando que isso na própria Bíblia tem todos os paralelos. Quem conhece os textos ugaríticos, os achados de Rai Shanra, e formalmente já foi demonstrado por diversos acadêmicos, inclusive eu quero recomendar para vocês aqui, opa, barrei aqui sem querer, você tem que ler esse livro, Yahweh's Appropriation of Baal, uma coisa assim, de James Anderson. A capa do livro está aqui. Isso é demonstrado com paralelos de versículos bíblicos com textos de Ugarit. Então não é invenção do Henrique Caldeira, nem de Mark S. Smith, nem minha, porque quem já abriu os textos ugaríticos, como nós abrimos aqui no canal os textos ugaríticos, nós pegamos e mostramos evidências dos paralelos. Então, Salmo 74, 13, Salmo 82 da Congregação dos Deuses, por exemplo, os atributos do Salmo 29 dados a Javé, que são de Baal, Daniel capítulo 7, que tem uma cópia de um texto ugarítico, quando fala daquele que cavalga nas nuvens, que é o que o Henrique Caldeira está falando aqui agora. Isso é um texto ugarítico, quando é Cotar, War, Aziz, o deus, né, que seria comparável ao Hefesto na mitologia grega, é um anúncio que ele faz de Baal, cavaleiro das nuvens, o que cavalga sobre as nuvens, e nós vemos esse paralelo no livro do profeta Daniel, inclusive da mesma sentença, seu reino é eterno que não terá fim. Essa sentença foi dada a Baal primeiro, muito antes de ser a Javé, o filho do homem, no livro do profeta Daniel. Então, e ainda outros e outros salmos, livro de Jó, tem paralelos com o ciclo de Baal, Jó 26, 12, por exemplo, e outros textos do livro de Jó que nós já trabalhamos aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Então, para quem não conhece o tema, para quem ainda não mergulhou nele, tem aqui no canal, você tem mais de 30 vídeos de paralelos bíblicos e textos de Ugarit, diversos paralelos, não só de Yahvé, mas de histórias que estão em Ugarit e que estão na Bíblia hebraica, como, por exemplo, o pacto entre Deus e Abraão é o pacto entre o Danel e o Cotar, o Ar-Aziz. O texto é inteiramente similar, né? As mesmas características de um Deus que visita um ancião, ele promete um filho e sua esposa cozinha enquanto Deus está ali esperando. A mesma estrutura histórica do ponto de vista do folclore lendário cananeu também está na Bíblia hebraica. Entre outros paralelos também, fora de outras culturas da literatura do Antigo Oriente Próximo. Então, não esquece de também ler esse livro, tá? De James S. Anderson. A capinha está aparecendo aqui, se eu não me engano é Yahweh's Appropriation of Baal. Leia esse livro de James Anderson. A questão é que em certo momento pode ser que não havia uma distinção. Alguns praticantes das religiões, dos cultos ali da antiga Israel, pode ser que não viam uma diferença entre esses dois deuses. É possível, uma assimilação total, né? De chamar Yahvé de Baal, por exemplo. Mas depois, quando a gente chega nos textos bíblicos, são figuras que são distintas ao ponto de ter tantos textos polêmicos contra Baal, né? De que o Deus verdadeiro é Yahvé e não Baal, que os profetas de Baal são derrotados pelos profetas de Yahvé, que os reis que erguem monumentos e lugares culticos, né, para Baal são malditos e por causa deles é que Israel não foi para frente e coisa do tipo. Então, quando a gente chega nos tempos já da produção dos textos... Lembrando que isso é uma narrativa bíblica, né? A instituição do culto a Javé ou ao iauísmo, vamos dizer assim, né? Essa assimilação, né, de todas as características de outras divindades concentrada em uma só. Aí nós temos a obra de Mário Liverani, né, Para Além da Bíblia, que irá trabalhar em alguns capítulos estes aspectos, que é uma característica em grande parte do período pós-exílico do
período persa, principalmente. Então tem 2 livros muito bons do historiador italiano Mario Liverani, que é Histórias de Israel e a História de Israel. Então a capinha também vai aparecer aqui, e o Para Além da Bíblia. Então esses 2 livros trabalham estas questões em algumas perspectivas, vamos dizer assim, um mais histórica e arqueológica, e o outro, né, que é a História de Israel e a História de Israel, trabalha até um pouco mais a evidência interna. Para Além da Bíblia, vai trabalhar um pouco mais o aspecto extra-bíblico, e História de Israel e História de Israel vai puxar um pouco mais nessa demonstração pela própria evidência interna da Bíblia quando trata-se desse tema. Como que surge, né, essa adoração, essa substituição de outros deuses pelo esse Deus da monarquia, esse Deus do clero, esse Deus das altas classes, que é nessa linha que o professor Mario Liverani, né, o historiador, vai trabalhar. Da Bíblia hebraica, há uma distinção muito forte, pelo menos pelos autores desses textos, o que não significa dizer que todo o povo concordava com eles, mas há uma dimensão muito forte, uma intenção muito forte de distinção de Yahvé em relação a Baal. Mas, de fato, são figuras que parecem compartilhar aí uma herança cultural, um repertório cultural comum e cultural também, né? Mas assim, sempre há uma variação. A religião, como qualquer coisa na história, como qualquer fenômeno cultural, ela sempre se transforma com o tempo, né? Então qualquer sempre, nesse sentido de o Deus de tal povo sempre foi tal, é difícil, né? Porque a gente vê essa transformação no próprio entendimento do Deus de Israel nos textos da Bíblia. Diferentes visões sobre o Deus de Israel, né? E o Israel Nóbrega também faz um comentário que é importante, sempre na análise desses textos. O Javé é um Frankenstein, né? Isso é fato. O Javé bíblico, ele é um Frankenstein. Ele tem pedaços de vários deuses, né? Ele tem características do próprio Mot, que é o deus da morte, cananeu. Ele tem características de Baal, ele tem características de El, ele tem características de Oron, sim, que é uma divindade também do panteão cananeu. Ele tem títulos que estão na lista de divindades de Ugarit, títulos que eram para aquelas divindades que são atribuídas a ele. Tudo isso está nas obras que eu falei aqui para vocês. Nós vemos também apropriações de deuses egípcios, como por exemplo Atum, Amun-Ra, Ptah. Nós vemos características, Deus descansou, por exemplo, é uma característica de Ptah. Isso está em um achado arqueológico que é muito mais antigo do que a Bíblia hebraica, que é o hino a Ptah. Então, vários atributos. Atom, Salmo 104, guarda diversas sentenças, literalmente, quase Ctrl+V, Ctrl+C, que são do hino a Atom, né, de Akhenaton, deus de Akhenaton, o disco solar Atum, Atom ou Aten. Então, a gente tem nesse Yahweh a característica de diversos deuses e, principalmente na redação pós-exílica, diversas características de Yahweh são atributos do próprio deus persa, da dinastia Aquemênida, que é o Ahura Mazda. Inclusive, essa transformação de absorção de características do deus persa é literalmente o que vai parar no Novo Testamento. Então, o Yahweh, o Javé, ele é um Frankenstein. Ele vai sendo moldado de acordo com as perspectivas humanas do que é uma divindade. Então, eles vão vendo as evoluções, as transformações sociais, culturais e religiosas que vão acontecendo de maneira dinâmica ao longo dos séculos, e esses atributos, culturalmente, naturalmente, na mão do escriba, vão parar em Javé. Né? Que ele diz aqui, lembrando que Baal significa Senhor, exatamente. E El é uma palavra que foi utilizada de forma genérica para Deus e deuses, né? Na forma plural Elim ou Elohim. Então, esses nomes de deuses... Lembrando que no hebraico e no aramaico, né? No cuneiforme ugarítico, El tem significado próprio, e no cuneiforme ugarítico, Baal também tem um significado próprio. Na língua hebraica, a partir do que temos evidenciado, o texto massorético, das gramáticas que foram desenvolvidas pelos linguistas, né? Dessa escrita, isso aí sim é de aplicação genérica, mas nos textos cuneiformes ugaríticos, não, são nomes próprios com significados, tá bom? Então tem obras muito interessantes
que vão tratar da nomenclatura destes deuses. Por exemplo, o Ugarit, o Antigo Testamento, né, que não tem em português, Ugarit and the Old Testament. Cara, eu tenho muitos livros de Ugarit, eu tenho uns 20 livros de Ugarit, todos em inglês, não tem traduzidos para o português. A capinha de alguns está aparecendo aqui para vocês, que vai tratar aí desses temas, né, desses nomes próprios, do que significa cheirar no cuneiforme ugarítico, o que significa El no cuneiforme ugarítico, né? A raiz semítica desse nome. Então, no hebraico, que é a partir do século X, segundo a evidência do calendário de Gezer, o paleo-hebraico, nem o hebraico, é uma língua que pode ter surgido ali a partir do século X. A gente tem a evidência da cultura material do calendário ou almanaque de Gezer. Mas no cuneiforme ugarítico, estes nomes têm outros significados. E o cuneiforme ugarítico antecede esse chamado paleo-hebraico, tá bom? E detalhe, né? Então, é só uma reutilização gramatical por parte do hebraico de falar que Baal é senhor ou marido, né? Que ela é uma palavra genérica para Deus. Mas as línguas que vão anteceder o hebraico, esses nomes têm significado próprio. Muitas vezes são nomes meio genéricos, inclusive de outros deuses, né? Por exemplo, o deus que a gente chama de Cronos, do tempo, deus do tempo, na Grécia, quando a gente fala assim, Cronos é o deus do tempo, soa como um nome próprio, muito mais fortemente do que se você dissesse isso em grego. Porque Cronos, que é o nome do deus, é exatamente tempo. Uranos é exatamente céu. Né? Então, Urano é o deus do céu. Bom, Urano é o próprio céu, né? No vídeo sobre o arco-íris, eu comentei também, no vídeo que eu fiz sobre o arco-íris em diversas traduções, eu comento que a palavra que a gente usa para que a gente hoje chama de arco-íris, o fenômeno, melhor dizendo, que a gente chama de arco-íris, os gregos chamavam de íris, que é o nome da deusa. Então, a deusa e o fenômeno têm exatamente o mesmo nome. Né? E isso é importante de levar em consideração quando a gente está nesses textos, para entender de fato quando que Baal é uma referência específica a uma entidade cananeia com atributos bem marcados, com templos bem localizados, etc., e quando é uma designação genérica para senhor. Inclusive senhor no sentido humano até. Então, mas claro que um Mark Smith, por exemplo, né, do livro que eu mostrei aqui, leva isso em consideração. Ele não pega assim, falou o El na Bíblia hebraica, é o El cananeu. Claro que não, né? A gente sabe que, pelo contexto, pelo uso ali, que muitas vezes a palavra El está como Deus no sentido genérico. Mas em outros casos, ela está claramente como uma designação do Deus. Né? Então isso a gente vê pelo contexto. A Gabriela Marques também mandou uma contribuição, valeu Gabriela, e falou que no Antigo Testamento é muito citado que Deus é o Deus dos judeus, que eles são o povo escolhido de Deus. De que forma interpretar isso e aceitar que Deus é um Deus de todos, criador de todos? Essa pergunta é bem complicada também, né? A ideia, os deuses em geral, eles tinham o seu povo. Uma coisa para falar sobre isso, inclusive interessante, é sobre um tema que é o tema da distribuição dos povos entre deuses. Esse versículo que ele vai citar de Deuteronômio é muito interessante. Entretanto, porém, eu não tenho nenhum problema em falar logo a verdade. É balela, é história. Não existe essa de povo escolhido, nação eleita. Quando a gente lê o Avesta, os adoradores de Ahura Mazda eram escolhidos. Antes da formação do mundo, Ahura Mazda já havia determinado ou predito quem se tornaria... tem um nome para anjo, né? Eu esqueci o nome agora. Fragartes, eu não lembro agora o nome exato. Mas havia determinado os da boa religião. Cara, não existe isso. Os persas não eram escolhidos, os judeus não são escolhidos, os muçulmanos não são escolhidos. Não existe essa de povo escolhido. Inclusive, o que vai se tornar a eleição de Paulo no Novo Testamento nada mais é do que a eleição de Enoque e a eleição dos essênios. Se você pegar os pergaminhos de cura, os textos sectários, os textos da própria seita, como um QS, eles são os eleitos da nova aliança. Todas aquelas características vai parar em Paulo, por exemplo, e que estão também no livro de 1 Enoque. Lembre-se que 1 Enoque, os fragmentos em aramaico foram encontrados na caverna 4 de Cura,
e traduzidos, né, pelo especialista J.T. Meleke. Então, sim, primeiro Enoque foi encontrado em aramaico em Cura, na caverna 4. Então não existe isso de povo eleito. Isso aí é balela, é narrativa, é história. Então todo mundo é eleito, todo mundo é eleito. Todo mundo que tinha um Deus lá se disse escolhido do seu Deus, eleito do seu Deus, e por aí vai. Até a Estela de Mércia lá, o rei Moabita, Quemos escolheu ele lá para alguma coisa. Então isso é balela, isso não existe. Não existe o povo eleito, nem nação eleita, não existe ninguém melhor do que ninguém. Isso é narrativa religiosa. Isso aparece na Bíblia e isso aparece em textos mesopotâmicos também, em que você tem os 70 filhos de El, do Deus Supremo do panteão cananeu, e a cada um deles é dada, como é que fala, hein? Autoridade, né? Sobre um território, barra povo, né? Barra clã, que é uma coisa que dá muita discussão, que é a possibilidade de uma leitura ali, que inclusive não é uma leitura minoritária, pelo contrário, acredito que hoje seja a leitura majoritária do texto, é que o texto de Deuteronômio, onde que é isso, hein? Que é o Altíssimo Isso aí, 32. dividiu os povos de acordo com o número dos filhos de Elohim. No texto massorético, que é de onde vem geralmente a tradução dos nossos antigos testamentos e das Bíblias hebraicas, né, que é um documento manuscrito medieval, está dito lá que o Altíssimo, Eliom, dividiu os povos de acordo com o número dos filhos de Israel, o que é uma coisa que não faz sentido naquele contexto do texto. Quando você volta nos manuscritos do Mar Morto, que são documentos que trazem esse texto numa versão mais de 1000 anos mais antiga, você tem a expressão Bene Elohim, os filhos de Deus, que é uma nomenclatura muito utilizada. Os filhos dos deuses. Filhos dos deuses, não de Deus. Não estou corrigindo o professor. Eu sei mais ou menos porque ele foi na direção. Por causa de uma regra gramatical hebraica que inventaram, fazendo com que Elohim, que é plural, possa significar algo no singular. Não, mas Elohim é deuses. Filho dos deuses. Quais deuses? El e Asherá. Aliás, os 72 nomes de Deus, né, da Cabala judaica, vêm dos epítetos destes deuses, do panteão ugarítico, tá bom? Que são as emanações e por aí vai. Vem daí, vem dos títulos dos epítetos destes aí, tá bom? Para se referir a seres celestiais, a deuses menores, a gente poderia dizer, inclusive. Que alguns poderiam chamar de anjos, né, mas são deuses, deuses menores. Então, o manuscrito do Mar Morto traz essa leitura, e a Septuaginta, a tradução da Bíblia para o grego, do hebraico para o grego, feita ali por volta dos séculos III, II a.C., bem mais antiga, portanto, também que o texto massorético, também traz essa leitura, de que o Altíssimo, Eliom, dividiu os povos da terra, os povos de acordo com o número dos filhos de Elohim. E aí... Lembrando que Eliom é um atributo de El, né? Na própria literatura ugarítica, né? Que é uma variação do El Olam e por aí vai. É muito interessante isso que o Henrique está dizendo, está mencionando. Cada um e aí o texto diz que a herança de Yahvé, aí entra o nome próprio do Deus que se revela a Moisés, etc. E a herança de Yahvé foi o povo, os israelitas, os hebreus, não lembro agora como é que está no texto. Mas então há uma leitura desse texto de que esse texto registra um entendimento não monoteísta, perfeito, mais antigo, que casa, inclusive, com os textos da região ali do Antigo Oriente Próximo, que também falam coisas semelhantes, como os textos de Ugarit, de que é um Deus altíssimo dividindo a terra entre os seus filhos. Lembrando, rapidamente aqui também, que o Mauro Biglino já dizia isso há muitos anos atrás. O Antigo Testamento de Qumran concorda muito mais em vários textos, não em sua totalidade, mas em vários textos polêmicos assim,
ele concorda muito mais com a Septuaginta, ou Septuaginta, eles falam assim, do que com o texto massorético. E Mauro Biglino já falava, o texto massorético não é uma compilação. O texto massorético é uma cópia já com uma influência. Nós vemos isso não só em Deuteronômio 32, versículos 8 e 9, mas, por exemplo, no texto que fala de Golias. Às vezes vem o arqueólogo preferido aí do pessoal mais fundamentalista e ele deixa de falar detalhes que o cara embarca na onda. Não concorda em tudo, não concorda em tudo. Ordem de capítulos são diferentes em vários textos, já da Septuaginta com o texto do massorético, Códice de Leningrado, texto massorético, e com o texto de Qumran. Ordem de capítulos diferentes, ordem de versículos diferentes. As ideias estão expressas de forma diferente. Ah, não, no geral concorda. Pô, claro, no geral pode até concordar. Mas existem detalhes que são omitidos do público cristão, assim por dizer, que passam uma falsa sensação de que a Bíblia é fiel, é inerrante, tá tudo certo. Não, cara. Tem diferenças que são gritantes, absurdas, entre o texto massorético e Qumran. Por exemplo, Golias não é um gigante, nem passa perto de 3 metros. No texto de Qumran, ele é um homem com uma altura normal de 2 metros. Fato. É um fato isso. Fora outras narrativas, que o texto de Qumran, o Antigo Testamento de Qumran, concorda mais com a Septuaginta do que com o texto massorético. E aí? Isso aí eles não falam para você, infelizmente. E aí você cai na narrativa de que tá tudo certo, é inerrante, é infalível, entra nessas loucuras apologéticas desnecessárias, porque é a arte da mentira. Tem muitas diferenças. Entre os deuses menores, cada um soberano sobre um local. E para Yahvé, no caso, né, para um entre os deuses fica esse povo. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso, sobre conselho divino, né, sobre a ideia de filhos de Deus. Teve uma pessoa que comentou nos vídeos recentemente, que falou que é o terceiro vídeo que eu estou assistindo, que você está falando que o termo filhos de Deus se refere a anjos ou seres celestiais, e que não é. Bom, depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Mas então, assim, é muito comum. Era assim e muda a interpretação a partir do século V. A partir do século V da Era Comum, vão surgindo as primeiras teologias, os primeiros textos que no ambiente cristão que vão falar que estes Bnei Elohim não eram anjos, descaracterizando isso para a questão humana, esses Elohims, né, governantes, nobres e por aí vai. Entretanto, porém, na primeira porção do livro de Enoque, em aramaico, que nós encontramos em Qumran, é ali que vem a fonte mais antiga. E ali, esses Bnei Elohims, na fonte mais antiga, não na tradição teológica, não tem um Targum também, que tem um comentário, não lembro se é o Targum de Jonathan, não lembro agora de qual o Targum, que vai fazer esse comentário também dizendo que não eram anjos, né, ou deuses, um negócio assim. Agora a mente falhou. Mas no texto aramaico, primeiro Enoque, aramaico, século II a.C., Bnei Elohim, ali são anjos. Então o que vale não é a tradição teológica, não é a interpretação, é a cultura material, é o documento, é a arqueologia, é a evidência. Isso é que tem que falar mais alto, e não tradição teológica, não cultura interpretativa. O que o texto diz claramente, anjos. Fala formalmente, mostra que são anjos. Então, Bnei Elohim eram anjos. Na tradição textual. Aí, na tradição interpretativa teológica, vai começar a descaracterizar isso. Nas tradições antigas que pensaram os deuses de forma situada, né? O deus de uma cidade, o deus de uma nação, o deus de um povo. E aí, claro, quando você transforma isso num monoteísmo, num sentido forte, de que os outros deuses sequer existem, não é nem que os outros deuses são menores, mas os outros deuses sequer existem, como conciliar isso com... Bom, então a soberania dele é absoluta, de fato.
E aí ele tem que ser um Deus dos outros povos em alguma medida também. E no caso do cristianismo, como o cristianismo ele rompe barreiras de clã muito fortemente, o cristianismo ele já nos primeiros séculos ele é uma religião que cresce principalmente entre não-judeus. A ideia de uma etnicidade da religião ela é muito fraca no cristianismo. Perfeito. Então a ideia, por exemplo, Paulo mesmo já fala, né, de que em Cristo não há judeus nem gentios. Então existe essa ideia de que não há uma marcação étnica tão importante. Mas enfim, isso é um tema muito espinhoso, complexo. Eu vou deixar isso para responder isso depois num vídeo mais organizado. Valeu, pessoal. Muito bom o vídeo do Henrique Caldeira. Cortes Estranha História, canal também Estranha História. Vá lá, se inscreva lá também, né? Você que é daqui do Verdades Ocultas da Bíblia. Excelente comentário dele, excelente resposta. Muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu. Você já tá aí, né? Calma. Se você, meu amigo ateu, não crê em nenhum Deus, está tudo certo. Então eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take